A gente vai olhar um pouquinho, Uribe, agora para a segurança pública, uma pesquisa divulgada hoje, a pesquisa Datafolha, pela primeira vez, traz que os brasileiros consideram a violência contra a mulher o crime mais grave no Brasil. O levantamento traz que 61% dos entrevistados, como a gente já tem em tela, consideram a violência contra a mulher o tipo de violência mais grave no país. Na sequência, a gente tem com 16%. Vejam a diferença de um para o outro nessa percepção hoje. O tráfico de drogas, assalto à mão armada vem em terceiro lugar, com 10% da população dizendo que é o tipo mais grave. Uso de drogas nas ruas, 6%. Invasão e roubo de casas, 2%. Outros 1%, todas 2%. Veja que violência contra a mulher está disparada. Então, a percepção hoje que o brasileiro tem de que é o tipo mais grave. A pesquisa também mostra que 9 em cada 10 brasileiros acreditam que os casos de violência contra a mulher aumentaram no último ano. São 83% entre os homens, 94% entre as mulheres, uma diferença de quase 10% na percepção entre homens e mulheres. Aqui embaixo tem um dado interessante sobre a avaliação do ambiente doméstico. Não é surpresa, infelizmente, é onde mais ocorre esse tipo de violência contra a mulher, 71%. A gente sabe que a maioria é dentro de casa. E o estudo também aponta que situações de violência psicológica, de comportamento abusivo do parceiro com a parceira, ainda são, infelizmente, frequentemente naturalizadas pela sociedade. 55%, então, citam a violência psicológica. Bom, a pesquisa traz, essa vertente de que 55%, mais da metade, portanto, ainda não considera a violência psicológica da forma como deveria. 61% é muita coisa. É muita coisa. É disparado com o segundo lugar, você viu? É uma percepção geral da sociedade. Tem gente que fala, não, é porque antes não era feminicídio. Não, há uma percepção geral, até de especialistas em crimes, especialistas em segurança pública, de que aumentou de fato. A morte, o assassinato de ex-companheiros ou de namorados frustrados a mulheres, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Sim, isso aqui é reflexo do que a gente vem noticiando todos os dias. É uma epidemia no país. O Datafolha realizou ao todo 2.004 entrevistas. A pesquisa foi feita de forma estimulada através de questionário estruturado. Foram ouvidos brasileiros com mais de 16 anos, entre os dias 6 e 11 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No fim, essa pesquisa revela que a população aprendeu a se indignar. A gente está vendo aí os números mostrando. A população entendeu, tem essa consciência do que é o resultado mais extremo da violência contra a mulher, que é o feminicídio. Mas a pesquisa ainda mostra que essa mesma população tem dificuldade de reconhecer como violências práticas que alimentam e pavimentam o feminicídio. É inegável que existe maior consciência da população sobre o feminicídio, essa pesquisa mostra isso, mas mostra também que é inegável ainda que estamos diante de um desafio. Ao mesmo tempo em que mais de 60% dos brasileiros afirmam que a violência contra a mulher é o crime mais grave hoje no Brasil, a pesquisa mostra que uma parte expressiva da população ainda não reconhece como violência práticas de controle, dominação, restrição de liberdade e autonomia da mulher. Quase metade dos entrevistados, por exemplo, não considera violência atitudes como controlar a saída da parceira de casa ou o acesso dela ao próprio dinheiro. Essa parcela da população trata também a vigilância, o ciúme, o controle, aquele sentimento de posse pela mulher, como um comportamento inerente à posição de um homem dentro de uma relação com uma mulher. Casos recentes de feminicídio estão aí aos montes para provar que o roteiro é o mesmo. Todos eles mostrando que a violência física não surge de maneira repentina. É precedida por ameaça, perseguição, isolamento, controle e 1000 outras maneiras de violência
tratadas como briga de casal, comportamentos criminosos que a própria legislação brasileira já reconhece como formas de violência, mas ainda não são, como vimos na pesquisa, assimiladas facilmente pela população. Assim como também não se assimila ainda que a responsabilidade é exclusiva do agressor, nunca da vítima. Uma parcela relevante da população ainda acredita que ela pode ser explicada pelas escolhas feitas pelas próprias mulheres. Decisão de ficar num relacionamento, decisão de sair de um relacionamento, decisão de conduzir a própria vida. É preciso dizer sempre: controle não é cuidado, ciúme não é prova de amor, restrição à liberdade não é zelo. Reagir ao que está acontecendo com nós mulheres é urgente, fato, mas reagir só depois que a coisa acontece não basta. É preciso reconhecer a violência antes que ela se torne irreversível. Combater o feminicídio também significa combater o controle, a humilhação, a posse, a dominação que o antecedem. E cabe a nós homens também lutarmos contra o feminicídio. Se você está em casa ou separou e seu marido está fazendo ameaças, não subestime, denuncie, se afaste. Aconteceu um caso extremamente emergencial em Belo Horizonte, de que a mulher ignorou as ameaças do marido, ele a sequestrou e a jogou de um barranco. A sorte é que ela sobreviveu, mas isso não pode ser normalizado no país. Como tudo o que importa, o feminicídio também entrou no radar dos candidatos à presidência. E o presidente Lula vai priorizar o combate ao feminicídio em seu plano de governo nas eleições desse ano. Segundo relatos feitos ao Bastidores CNN, Lula pediu um capítulo à parte sobre o assunto no plano para um novo mandato. O assunto tem preocupado o presidente, que chegou a dialogar com a iniciativa privada sobre campanhas publicitárias contra a violência à mulher. Além disso, pesquisa Datafolha, que a gente acabou de ver com a Tainá Falcão, mostrou nessa segunda-feira que o feminicídio, Tainá, se tornou pela primeira vez a violência considerada pelos brasileiros como a mais grave. 65% apontam que é a pior violência, o pior tipo de violência no país. Acima, por exemplo, do tráfico de drogas, acima do homicídio. É um índice muito grande. E por isso a campanha reeleição de Lula diagnosticou que o assunto tem grande apelo entre mulheres, principalmente do Sudeste e do Nordeste. Um eleitorado que costuma ser decisivo em campanhas eleitorais. É o eleitorado moderado que define um processo eleitoral. Tainá Falcão, é um tema emergencial e é um tema que todas as candidaturas têm de se debruçar sobre. Até a candidatura de Flávio Bolsonaro tem estudado maneiras de políticas públicas de combate ao feminicídio. Antes tarde do que nunca, Sim. Que os políticos estejam se voltando para esse assunto que é tão urgente e está batendo a nossa porta há quanto tempo? Há muito. Então, assim, é importante que se debrucem sobre o assunto, mas que de fato estejam não só familiarizados, mas empenhados em entender, o que é a raiz, é o que eu estava falando, o que é a raiz do feminicídio. Combater esse tipo de comportamento machista, misógino, comportamentos que parecem inofensivos e não são. São comportamentos que servem de escada para um grau maior de violência contra a mulher. Então, é extremamente importante que exista essa percepção clara da sociedade sobre esse assunto, que as campanhas estejam abraçando o assunto combate ao feminicídio, mas é importante que seja para valer, Gustavo Uribe, que não seja só em tempo de campanha, que queira se discutir no Congresso Nacional, que não tenha medo de enfrentar o assunto de fato e que principalmente estejam dispostos a ouvir as mulheres. Justamente. Vamos ouvir as mulheres com Natália Lauxen, também minha parceira aqui, que traz atualização sobre esse assunto. Infelizmente, Natália, trazendo também números alarmantes do estado de São Paulo, o estado tendo atingido o maior patamar de feminicídio dos últimos anos, entre janeiro e abril. São Paulo registrou 107 casos, o maior para o período desde o início da divulgação da série histórica pela Secretaria de Segurança Pública. Natália, contigo os dados.
Tainá, mais um dia a gente tendo que falar isso, e é importante, né, a gente trazer esses recortes, essas análises, porque é iminente o que está acontecendo no país. Aqui em São Paulo, então, esse número é o maior aí para os 4 primeiros meses do ano, desde 2018. O estado de São Paulo chegou a 107 registros de feminicídio nesse período, entre janeiro e abril, só desse ano. A gente vai acompanhar também numa arte, a gente tem um ranking aí desses 4 primeiros meses que foram contabilizados. Janeiro, então, 27 casos. Fevereiro registrou 30. Março também teve 30 registros. E em abril esse número já disparou e foi para 38. Dentro dessa série histórica que foi registrada pela SSP, o ano de 2018, então, foi o que menos teve denúncias. Foram 35 entre os meses de janeiro e abril daquele ano. Mas chama a atenção que entre os anos de 2021 e 2023, por exemplo, teve um crescimento constante nos casos de feminicídio, especialmente na capital paulista. Em 2021 foram 53, em 2022 o número chegou a 60 casos e em 2023 saltou para 80, ou seja, um aumento de mais de 50%. Em 2024, foram 91 registros de feminicídio, ocupando o segundo lugar com o maior número de ocorrências entre esses meses comparados. É claro que a gente solicitou um posicionamento também do governo de São Paulo sobre esses números, quais iniciativas estão sendo feitas para combater esse tipo de crime, mas ainda a gente não teve esse retorno, o espaço segue aberto. Agora, a gente sai um pouco de São Paulo e a gente vai olhar para o recorte do território nacional, porque entre janeiro e março desse ano, o Brasil chegou à marca aí de 399 feminicídios. São dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse número representa aí uma média de 4 mulheres mortas por dia nesse período, ou seja, uma vítima a cada 5 horas. Isso tudo acaba significando que a gente vive aí um primeiro trimestre que é o mais letal na história do nosso país desde 2015, que foi o início dessa série histórica. São Paulo liderando com o número de casos, 86 registros. Na sequência aparece aí Minas Gerais com 42, Paraná com 33, Bahia com 25 e Rio Grande do Sul com 24 casos de feminicídio nesse mesmo período. Números alarmantes que realmente fazem a gente pensar, refletir e cobrar aí iniciativas de combate à violência. Volto com vocês. Passou da hora, né, do poder público olhar para esse problema com mais seriedade. O que a gente tem visto são discursos vazios sem nenhuma realização. Nós tivemos o aumento no Congresso Nacional da pena para o crime de feminicídio, mas isso não fez com que o quadro mudasse. Pior, se agravou. Então é preciso que haja uma política um pouco mais enérgica contra os casos de feminicídio. Obrigado, Natália Laucksen, pelas informações.